escrevia nada. Sabia escrever, mas não escrevia. Quem registrou as passagens de Jesus foram os apóstolos. E como é que eram feitos esses registros? Eram feitos, primeiramente, em papiros, depois em pergaminhos. Esses pergaminhos e papiros duravam pouco tempo. Se faziam rolos com essas mensagens, elas eram lidas, desenroladas, e depois que elas ficavam velhas e gastas, elas tinham que ser refeitas, copiadas. Existiu então a figura dos copistas. O que eram os copistas? Eram poucos homens naquela época que sabiam ler e escrever. Alguns copistas eram de outros países, e eles apenas faziam o quê? Eles eram bons desenhistas de letras. Criança, quando está aprendendo a escrever, não faz isso? Ele não sabe o que está escrito, mas ele copia aquela palavra. E alguns copistas eram desta forma. Pegavam aqueles textos e faziam cópias. E às vezes com erros. No século II, Orígenes já havia escrito: grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Então vejam só, 200 anos depois da partida de Jesus, do nascimento do Cristo, Orígenes já alertava que os textos estavam sendo alterados. Imagina hoje, o que não aconteceu com isso? O homem vem tomando o poder, controlando as informações. Já no século II, também um outro companheiro escreve o seguinte, Tertuliano: não temos necessidade de nenhuma ciência depois do Cristo, de nenhuma prova depois do Evangelho. Quem crê, nada mais deseja. A ignorância é boa, em geral, para que não se chegue a conhecer o que é inconveniente. Então Tertuliano talvez tivesse boa intenção, mas defende que a ignorância é boa, para não se conhecer o que é inconveniente, colocando uma pedra sobre dúvidas e questionamentos. Começa aí então a fase da fé cega e da fé controlada pelos homens, que vão colocando, retirando, acrescentando aquilo que não convém que os homens saibam. Até o ano 553 depois de Cristo, havia ainda um grupo de cristãos que acreditava em vidas sucessivas, em reencarnação. Quem liderava isso eram os origenistas. Neste concílio, Teodoro, influenciando os bispos, que não aceitava a ideia de poder vir numa condição inferior à que ela estava vivendo no momento, aboliram a ideia de reencarnação. Então, até o ano 500, a reencarnação convivia com o cristianismo. Depois dessa época, por força imperial, foi abolida. E temos o decreto. Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligências e santos poderes, que ele seja anatematizado. Olha que palavra difícil. Então, a partir dali, todos os grupos reencarnacionistas foram exterminados. E a reencarnação deixou de existir nos textos. Para a gente ter uma ideia da evolução das religiões, quem começou primeiro e qual religião pode ter influenciado as outras, nós temos uma linha do tempo que não é muito precisa, mas que nos ajuda. E também não tem todas as religiões. Nós temos lá o hinduísmo, que foi uma das primeiras religiões do mundo, depois seguida do judaísmo, que é a religião de Abraão, a religião dos judeus, do profeta Moisés, que foi a religião onde Jesus foi criado. Em seguida, o budismo, no ano 560 a.C., nasce Jesus, o ano zero. Jesus tem a sua infância e aos 30 anos começa a pregar. Podemos dizer que a partir daí nasce o cristianismo. Somente 500 anos depois é que Roma assume o cristianismo como religião oficial. Até então não se chamava Igreja Católica, era a Igreja Cristã, era a mensagem de Jesus. Mas, a partir do momento que a destruição dos cristãos na arena era inútil, que a perseguição só fazia aumentar o seu número, e quanto mais perseguidos e martirizados
mais fé e maior era o número de adeptos, Roma toma o cristianismo para si e inicia-se o processo que nós conhecemos da Igreja Católica. A Igreja Católica vem, surge com seus abusos, surge o movimento protestante, que em 1515 aproximadamente começa a discutir sobre a interpretação livre da Bíblia, sobre a venda das indulgências, e inicia uma tentativa de se reaproximar novamente da mensagem original do Cristo. O Espiritismo somente vai surgir no ano de 1857, com a figura de Allan Kardec, um francês, nascido na cidade de Lyon, em 3 de outubro de 1804, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec é o pseudônimo do nosso professor, pesquisador e cientista. Quando Kardec chegou à França, estava acontecendo um fenômeno. Muitos espíritos se manifestavam nos salões, as mesas estavam batendo e girando e respondendo a perguntas. As pessoas se reuniram ao redor das mesas e faziam perguntas. Eu vou casar? Era uma batida, sim. 2 batidas, não. E um amigo de Kardec o convida para assistir esse fenômeno. E Kardec diz, não, me diga que uma mesa tem cérebro, e aí sim, darei credibilidade a isso. Até então, isso é brincadeira de criança. E ele não vai. Mas a insistência era tanta que ele resolve ir. Então, o que acontece? Kardec inicia um estudo muito sério sobre aqueles fenômenos. Ele começa a fazer perguntas em outras línguas, começa a fazer perguntas pelo pensamento, levava perguntas fechadas em cartas e os espíritos respondiam. Começou a fazer perguntas em outros lugares e comparar as perguntas. E foi codificando a doutrina espírita. São a resposta dos espíritos às perguntas que ele fez e organizou. Surgem então os livros da codificação espírita. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Em seguida, nós temos o Livro dos Médiuns, que explica sobre mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, trazendo a moral de Jesus. É um livro fantástico. Recomendo aos senhores que leiam esse livro, talvez em primeiro lugar. O livro Céu e Inferno, que tem o depoimento de 67 espíritos, contando o que aconteceu com eles no momento da morte e depois da morte. Então é o pessoal do lado de lá que está nos contando o que eles passaram, o que eles viram, o que eles sentiram. E o livro A Gênese, que traz a explicação para uma série de fenômenos do mundo e do universo. Quais são os princípios do Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina muito simples. Deus como Criador de todas as coisas, Jesus como mestre e modelo moral, imortalidade e perfectibilidade da alma, pluralidade de mundos habitados, reencarnação e comunicabilidade dos espíritos. Vamos ver agora cada um deles.